Então, gente, essa aula será a conclusão das aulas anteriores, onde nós falaremos como efetivamente se deu o processo de independência dos Estados Unidos. Vamos nessa? Até aqui, nós vimos como foi a ocupação do território americano, inicialmente a região litorânea do litoral do Atlântico, a expansão do território americano para o Pacífico, como se deu essa expansão passo a passo, e falamos que, originalmente, os Estados Unidos tinham 13 colônias, sendo 7 dessas colônias do norte, chamadas de colônias Yankees, e 6 dessas colônias encontravam-se no sul e eram denominadas de colônias confederadas da América. O norte teve uma colonização completamente diferente do sul, foi uma colonização de exploração, ou de povoamento, perdão, uma colonização feita pelos protestantes fugindo das perseguições da reforma protestante na Europa, enquanto que o sul teve uma colonização típica mercantilista de exploração. Essa divergência dos dois modelos, ela foi mantida após a independência, e a manutenção dessas diferenças entre o norte e o sul acabou produzindo uma divergência entre o norte e o sul, produzindo o que nós chamamos da aula anterior de Guerra Civil Americana ou Guerra de Secessão. Mas, professor Garrido, finalmente, como foi que se deu o processo de independência dos Estados Unidos? Como é que os Estados Unidos conseguiram arrebentar com o pacto colonial e se libertar do jugo britânico? Como é que os Estados Unidos alcançaram a sua independência? Vamos aprender, não é, como os Estados Unidos alcançaram a sua independência no 4 de julho de 1776. Vamos lá. Então, como nós vimos anteriormente, a nação que hoje se chama Estados Unidos, inicialmente foi ocupada apenas no litoral e eram chamadas de 13 colônias da América. As 13 colônias estavam distribuídas dessa maneira: 7 colônias do norte, que tiveram uma colonização de povoamento, e 6 colônias do sul, as colônias confederadas, que teve uma colonização de exploração controlada pela metrópole britânica, e a colonização foi arregimentada, foi construída através da agricultura de plantation. Correto? Como se deu o processo de independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1776? Para a gente entender como se deu a independência dos Estados Unidos em 4 de julho de 1776, nós temos que voltar um pouco no tempo para o ano de 1756. Nesse ano, em 1756, explodiu a guerra que nós chamamos de Guerra dos 7 Anos, porque coincidentemente durou 7 anos. Mas não vá nessa não, porque a Guerra dos 100 Anos durou 114. A Guerra dos 7 Anos foi uma guerra entre Inglaterra e França, e as duas grandes potências estavam disputando entre si o controle do Canadá. Então, com a Guerra dos 7 Anos, Inglaterra e França estavam disputando o controle do Canadá. Bom,
Repare, por que o Canadá estava sendo disputado, cobiçado pela Inglaterra e pela França? O Canadá era, originalmente, uma colônia da França. O Canadá era uma colônia da França. Mas espalhou-se um boato que a região do Canadá estaria entupida de ouro. A Inglaterra, que odeia a riqueza dos outros, decidiu tomar o Canadá das mãos da França. Porque observe bem, gente. Em 1756, a Inglaterra estava em processo de revolução industrial. Se ela tomasse o Canadá e explorasse as minas auríferas do Canadá, com certeza o potencial econômico da Inglaterra cresceria e ela, a Inglaterra, teria muito mais recursos para investir seus recursos na Revolução Industrial. Por isso, a Inglaterra travou um combate com a França para disputar o Canadá. Agora, esta guerra aconteceu na América. Veja como é imperialismo. Inglaterra e França estavam no continente americano brigando pelo controle de uma região. Claro, vocês não acham que a Inglaterra e a França vão brigar no território deles. Então, eles estavam no território americano brigando pelo controle do Canadá. A Inglaterra era a maior potência do mundo e ela, a Inglaterra, acreditava que a Guerra dos 7 Anos seria vencida muito facilmente. É aquela arrogância típica das grandes potências. A Inglaterra acreditava que a guerra seria vencida facilmente, o que acabou não acontecendo. A guerra durou 7 longos anos e a guerra ela termina com a vitória da Inglaterra. A guerra termina com a vitória da Inglaterra. Acontece que a Inglaterra obteve uma vitória amarga. Como eu costumo dizer, a Inglaterra obteve uma vitória amarga, uma vitória com gosto de giló. Por quê? Porque a Inglaterra venceu a Guerra dos 7 Anos, tomou o Canadá para ela. É nesse momento, ó gente, a partir de 1763, que o Canadá se torna colônia britânica. Deixa de ser colônia francesa, transformando-se numa colônia britânica. Por isso, você tem até os dias de hoje algumas regiões no Canadá que são bilíngues. Fala-se o francês e o inglês por conta dessa dupla colonização, como por exemplo Quebec, como Montreal, como Vancouver. Você tem algumas regiões que são bilíngues. A Inglaterra venceu, tomou o Canadá. Aliás, o Canadá, para quem não sabe, até hoje, ele faz parte do Reino Unido. A rainha da Inglaterra, Elizabeth, ela também é chefe de Estado do Canadá. Então, a Inglaterra tomou o Canadá, a guerra durou muito tempo e, após o término da guerra, a Inglaterra acumulava uma dívida gigantesca. A guerra, por si só, ela é onerosa. Toda guerra é onerosa. Imagine uma guerra que durou 7 anos. Aí você pode estar me perguntando, Garrido, e o ouro do Canadá? Ô, gente, que ouro do Canadá? Nessa Inglaterra se deu mal. Ela anexou o Canadá achando que tinha grandes reservas de ouro e no Canadá não havia nada. A Inglaterra se esborrachou. Então, ela estava com o Canadá, estava com um prejuízo econômico e não tinha
como se recompor desse prejuízo, extraindo riquezas do Canadá, porque não havia riquezas no Canadá. E agora a Inglaterra mergulha numa crise econômica num momento péssimo, porque a Inglaterra encontrava-se num processo de revolução industrial. Bom, para tentar amenizar o impacto econômico, a Inglaterra decidiu cobrar a conta das 13 colônias. Para reduzir o impacto econômico que a Inglaterra teve com a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra decidiu que as 13 colônias seriam as responsáveis por tirar a Inglaterra do buraco. Dessa forma, a partir de 1763, a Inglaterra começa a impor uma série de tributos. A partir de 1763, a Inglaterra começa a imputar uma série de tributos para serem impostos nas 13 colônias. Ora, o objetivo da Inglaterra era, através desses impostos, recuperar o prejuízo gigante que ela teve na Guerra dos 7 Anos. O grande detalhe é que, na medida que a Inglaterra obrigava as 13 colônias a pagarem impostos altíssimos, essa questão tributária acabou jogando as 13 colônias contra a Inglaterra. Então, é isso que a gente chama de início das hostilidades. Porque, gente, não era hábito das 13 colônias pagarem tantos tributos, mesmo no Sul, que tinha uma colonização mercantilista, a carga tributária não era tão grande assim. Então, na hora que a Inglaterra começa a tributar as 13 colônias, a Inglaterra mudou a sua conduta político-administrativa com relação às 13 colônias. O norte, que não era explorado, o norte que sempre teve autonomia, o norte que não era explorado, passou a ser. E o sul, que já era explorado, vai ser ainda mais. Repetindo, o norte que não era explorado, passou a ser. E o sul, que já era explorado, passou a ser mais ainda. Essa mudança de conduta da Inglaterra acaba fazendo com que as colônias do norte e do sul se juntassem contra a Inglaterra, contra a metrópole. As 13 colônias vão criar uma unidade, e esta unidade das 13 colônias vai se constituir como um elemento basilar para a contestação da carga tributária pesada, gigante, que a Inglaterra estava impondo às 13 colônias. Não precisa nós sabermos desses tributos detalhadamente, como foram esses tributos passo a passo, como é que esses tributos ocorreram, nada disso. Não precisa de saber disso, não é? Porque as provas são hoje temáticas, interpretativas, elas não exigem decoreba. Basta que você saiba que cada lei dessa que a Inglaterra imputava às 13 colônias ia ampliando o clima de divergência entre a Inglaterra e as 13 colônias até chegar no ponto
inconciliável que culminaria na Guerra de Independência dos Estados Unidos, que foi o massacre de Boston. Não precisa, reitero, sabermos detalhadamente quantas e quais foram essas leis, mas tem uma em particular, a lei do chá, que nós gostaríamos de falar dela, porque a lei do chá, digamos assim, ela foi o gatilho que acabou fazendo com que a Guerra de Independência pipocasse. O que foi exatamente essa lei do chá? A lei do chá foi muito interessante. Repare, existia uma região nas 13 colônias chamada de Boston. E a região de Boston sobrevivia do chá. O comércio de chá era a principal fonte de rendas de Boston na época. Ora, e olhe como funcionava o comércio do chá que sustentava a região de Boston. Boston comprava o chá das mãos da Companhia das Índias Holandesas, certo? Aquela mesma Companhia das Índias que os holandeses fundaram para invadir o Brasil. Então, Boston comprava o chá da Companhia das Índias e esse chá era revendido internamente. Dessa maneira, o comércio do chá tornou-se a principal fonte de rentabilidade de Boston. Quando a Inglaterra ela baixou a lei do chá, ela determinou que todo o chá consumido nas 13 colônias só poderia ser comprado das mãos da Inglaterra. Quando a Inglaterra determina que todo o chá consumido nas 13 colônias só poderia ser comprado das mãos da Inglaterra, evidentemente que os colonos, sobretudo de Boston, se revoltaram. Porque a Inglaterra, com essa imposição da lei do chá, estava quebrando Boston e estava quebrando a Holanda também, não é verdade? Porque a Holanda distribuía o chá para Boston. E agora, com a determinação da lei do chá, quem iria distribuir o chá era a Inglaterra. Claro, a Inglaterra vai vender o chá para Boston muito mais caro, não é? O que faz com que a venda do chá diminua e a Holanda foi extremamente prejudicada porque ela não mais poderia fornecer o chá para a região de Boston. Veja a Inglaterra botando as suas garras imperialistas. Gente, vocês não têm noção do que eu estou falando. O chá era tão importante para Boston que existia a festa anual do chá do Porto de Boston. Imagine a importância deste produto para a economia de Boston. Era um produto tão significativo, tão importante, que existia a festa anual do chá do Porto de Boston. É um negócio impressionante. A importância deste produto para a economia e a vida da população de Boston. Pois é, no ano da lei do chá, a economia de Boston entrou em crise. Mas mesmo em crise, Boston organizou a festa do chá. Mesmo com a crise, Boston organiza a festa do chá. Rapaz, quando Boston organiza a festa do chá, coincidentemente, chegou no porto de Boston um carregamento de navios ingleses entupido de chá. No dia da festa do chá do porto de Boston, chegou ao porto um carregamento de navios ingleses entupido de chá durante a festa.
Como os marinheiros não poderiam descarregar esses navios durante a festa, o que é que os marinheiros fizeram? Atracaram os navios e foram se divertir, porque ninguém é de ferro. Eles foram participar da festa do Porto de Boston, da festa do chá. Só que durante a festa, alguém descobriu o que eu costumo chamar de espírito de porco. Na história, sempre tem um espírito de porco. E a notícia começou a se espalhar através do WhatsApp mais antigo do mundo, fofoca. Tem lá no Porto de Boston vários navios ingleses atracados com um carregamento de chá a bordo. Então a notícia começa a se alastrar. Os colonos, então, revoltadíssimos com a Inglaterra, decidiram pregar uma peça no governo britânico. Os colonos se disfarçaram de índios. Me ajudem, por favor. Eu nunca consegui compreender por que a Inglaterra descobriu que não eram índios. Vez que o disfarce, gente, era tão bom que era quase imperceptível que eles eram índios. Não é? Então, os colonos se disfarçaram muito bem de índios, tiraram a camisa e colocaram um cocar. Então, imagine um índio branco, não é? Com calça, que horror, não é? Uma estupidez. Os colonos se disfarçaram de índios para colocar a culpa nos índios, entraram nos navios, pegaram todo o carregamento de chá e jogaram no mar. Todo o carregamento de chá que eles puderam, eles pegaram e jogaram no mar. Um prejuízo gigantesco. Quando os marinheiros ingleses voltaram aos navios, eles se depararam com aquela cena, caixas e mais caixas de chá jogadas no mar, e não tinha como recuperar. Os marinheiros então retornam à Inglaterra, os ingleses resolvem, os marinheiros voltam à Inglaterra e os ingleses resolvem punir as 13 colônias pelo prejuízo, segundo ela, Inglaterra, milionário que ela teve quando o chá foi todo ele jogado fora, não é, no Porto de Boston. Nesse momento, a Inglaterra baixa as leis intoleráveis. Nesse momento, a Inglaterra baixa as leis intoleráveis, acirrando a já acirradíssima divergência entre as 13 colônias e a Inglaterra. No que consistiam essas leis intoleráveis? As leis intoleráveis consistiam em três leis, 3 imposições às 13 colônias que acabou detonando a bomba. Primeira, fechamento do Porto de Boston por tempo indeterminado. Então, vocês imaginem uma cidade portuária com o seu porto fechado. Ela vai quebrar. Então, primeira lei intolerável, fechamento do Porto de Boston por tempo indeterminado. Os senhores imaginem uma cidade portuária com o porto fechado. Ela vai quebrar. Veja, a situação econômica de Boston já não era boa. Com o porto fechado, piorou. Vigília militar intensa nas 13 colônias. A vigília não era só sobre Boston. A vigília era uma vigília sobre as 13 colônias. Qual o interesse da Inglaterra em impor essa vigília intensa? Garantir que as 13 colônias pagassem todos os impostos atrasados. Veja, essas leis são chamadas de leis intoleráveis pelos colonos não por acidente, porque elas são leis que estão tensionando a já tensionada relação
entre Estados Unidos, entre as 13 colônias e a Inglaterra. Correto? Então, além de vigília militar intensa, entre as leis intoleráveis, nós tínhamos a criação do imposto sobre o chá. Todos os colonos das 13 colônias teriam que pagar um imposto até que todos os prejuízos da Inglaterra fossem reparados. Você imagine que absurdo, o cara mora lá na Carolina do Norte, ele não tem a menor ideia do que aconteceu no Porto de Boston, ele mora numa região que sequer é banhada pelo mar, e daí vem o exército britânico, bate na porta do cidadão. Cadê o imposto? O cara, que imposto? O imposto do chá. Que chá? O chá no mar. Que mar, meu irmão? Nem mar tem aqui. Você observe que com as leis intoleráveis, a Inglaterra está aumentando, intensificando a já tensa relação entre as 13 colônias e ela. As leis intoleráveis acabou por desencadear o estopim da Guerra de Independência. Pessoal, com o advento das leis intoleráveis, o clima entre as 13 colônias e a Inglaterra, notadamente entre Boston e a Inglaterra, tornou-se absolutamente insustentável. Veja, o clima de tensão era insustentável, mas mesmo com esse clima insuportável das leis intoleráveis, nesse ano organizou-se a festa do chá. Porque assim, festa é festa. Pode ter a maior crise do mundo, mas a festa é a festa, não pode deixar de ter a festa e tal. E organizou-se a festa do chá. Foi uma festa muito pobre desse ano, uma festa marcada por um clima de ódio muito grande. O Porto de Boston fechado, um clima de tensão. E veja o que aconteceu. O Porto de Boston estava fechado, vigiado por militares, e durante a festa do chá, alguns colonos, com uma cachaça mal fumada, não é? Porque bêbado, meu Deus do céu, bêbado se acha um super-herói, não é? Bêbado fica rico, bêbado vira Wolverine. Um grupo de colonos bêbados, travados de cachaça, resolvem ir ao porto pirraçar os soldados ingleses que estavam cuidando do Porto de Boston, que estava fechado. Imagine se isso não vai dar confusão. Esses colonos vão até o porto, começam a pirraçar os soldados ingleses. Os soldados ingleses perderam a cabeça e atiraram contra esses colonos desarmados. Este episódio é chamado de Massacre de Boston. Esse episódio é chamado de Massacre de Boston. O Massacre de Boston foi o estopim da Guerra de Independência dos Estados Unidos. As 13 colônias, depois do Massacre de Boston, se reuniram no que foi chamado terceiro Congresso de Filadélfia. As 13 colônias se reúnem no terceiro Congresso de Filadélfia, e nesse terceiro Congresso, as 13 colônias decidem pela independência, pela ruptura do Pacto Colonial. Foi assim que no dia 4 de julho de 1776, guarde isso, 4 de julho de 1776, começou a Guerra de Independência dos Estados Unidos. O terceiro Congresso de Filadélfia, organizado após o Massacre de Boston,
resolve romper com o pacto colonial, Guerra de Independência dos Estados Unidos. 4 de julho de 1776. Mas, Garrido, 4 de julho não é considerado o dia da independência dos Estados Unidos? Sim. Você acabou de dizer que foi o dia que a guerra começou. Pois é, para vocês verem o tamanho da arrogância dos Estados Unidos antes mesmo deles existirem como nação. O dia oficial da independência é considerado 4 de julho, porque 4 de julho foi o dia que Thomas Jefferson promulgou a Declaração de Independência. O documento belíssimo, fortemente influenciado por ideias iluministas, o documento que fala que todos os povos do mundo, independente de cor, raça, sexo ou credo, têm direito à liberdade, têm direito a escolher o seu destino, o seu rumo, o seu caminho. É um documento belíssimo que tem como eixo central a liberdade. É uma pena que sejam a nação que mais desobedeçam à declaração que eles criaram. Por isso, no dia 4 de julho de 1776, começa a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Gente, quando a Guerra de Independência começou, em 1776, os Estados Unidos acharam que essa guerra seria rápida. Mas, na verdade, a Guerra de Independência ela vai durar, coincidentemente, 7 anos. Ela vai terminar em 1783, com a vitória das 13 colônias. Eu sei que alguns aí devem estar se perguntando, mas professor, como é que as 13 colônias conseguiram vencer a potência britânica em condições normais? É impensável. Na verdade, as 13 colônias só conseguiram vencer a Guerra de Independência porque elas contaram com a ajuda inestimável da França. A França financiou a Guerra de Independência das 13 colônias por rivalidades históricas com a Inglaterra. Não é? E a última divergência tinha sido exatamente a Guerra dos 7 Anos. Então a França carregou nas costas a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Ela financiou, inclusive um financiamento que lhe custou muito caro, porque a França ela gastou tanto dinheiro com a Guerra de Independência que os gastos que a França teve financiando a Guerra de Independência americana desequilibraram o orçamento público francês e acabou sendo uma das causas responsáveis pela Revolução Francesa de 1789. Então, a ajuda financeira desestabilizou a França de tal forma, Luís XVI pagou pela ajuda aos Estados Unidos com a própria cabeça, literalmente falando. Então, a partir de 1783, com a vitória das 13 colônias, surgem os Estados Unidos da América. Correto? Com a vitória das 13 colônias, surgem os Estados Unidos da América. É nesse ano que efetivamente surge a nação norte-americana, no ano de 1783, quando a Guerra de Independência terminou. Então, em 1783, Estados Unidos e Inglaterra assinaram um tratado
chamado de Tratado de Paris ou Tratado de Versalhes. Olha, são dois nomes, Tratado de Paris ou Tratado de Versalhes. Você tem que ter cuidado, porque existiram dois tratados de Versalhes na história. Um é o tratado através do qual a Inglaterra reconhece a independência das 13 colônias. E o outro tratado de Versalhes, o mais conhecido, é o tratado que foi imposto à Alemanha com o fim da Primeira Guerra Mundial. Então, em 1783, com a assinatura do Tratado de Versalhes ou Tratado de Paris, a Inglaterra reconhece a independência das 13 colônias, que passam a se chamar Estados Unidos da América. Então, meninos, dessa maneira, a de independência norte-americana. Beleza? Se inscrevam no canal, ative as notificações para você receber em tempo real a informação sempre que a gente postar alguma coisa nova para vocês. Um abraço fraternal e até a próxima.